Navegando no rio Amazonas, o maior rio do mundo, possui 6.992 metros de extensão, uma vazão média de 210 mil metros cúbicos por segundo. Possui cerca de 1.100 afluentes. Sua nascente na Cordilheira dos Andes, no Peru, e sua foz no norte do estado do Pará. O rio Amazonas tem muitas particularidades. Existe o período das enchentes, da seca, do chamado repiquete, que é quando o rio começa a subir o nível das águas e de repente ele começa a baixar o nível das águas. Existem muitos sistemas que acontecem, muitas situações são particularidades da Amazônia brasileira. As grandiosas árvores que nascem e desenvolvem bem às margens do rio Amazonas. Durante algum período, elas começam a ser levadas pelas fortes correntezas, com o desmoronamento dos grandiosos barrancos que ficam às margens do rio Solimões, que é o mesmo rio Amazonas. Podemos perceber que aqui aconteceu um grandioso fenômeno das terras caídas. Os desmoronamentos da Amazônia são causados pelo fenômeno das terras caídas, que é um tipo de erosão. Esse fenômeno acontece quando o solo que fica encharcado durante as cheias e depois a seca o torna frágil, desmoronando em vários trechos do rio Amazonas. As erosões, a água do rio erode as margens, criando cavernas subterrâneas. A seca reduz o nível do lençol freático, deixando o solo mais quente e seco. As mudanças climáticas, com as flutuações extremas de temperatura, como secas severas seguidas de enchentes, aceleram o processo. Muitas consequências podem causar, principalmente os desmoronamentos de paredões nas margens desse grandioso rio, a perda de estruturas como casas, via e instalações, além de grandiosos problemas ambientais. O problema das terras caídas pode ser pontual, recorrente ou catastrófico, afetando distâncias e quilômetros às margens do rio, como podemos ver a imensidão de água, geralmente batendo nesses paredões com grandiosas árvores que pesam toneladas. O fenômeno conhecido como terras caídas acontece quando as terras desmoronam no leito do rio. É um fenômeno comum na região amazônica durante esse período da estiagem, mas realmente acontece normalmente em áreas inabitadas, porém também acontece em locais que existe residência. Podemos observar grandiosas árvores quase caindo sobre a água. Muitos estudos em ordenamento territorial e ambiental já foi analisado que o fenômeno das terras caídas e os desabamentos são multifatoriais e pode chegar e atingir paredões com quilômetros de extensões, chegando até de uma comunidade a outra. É um fenômeno natural, responsável pela constante modificação da paisagem ribeirinha. Ribeirinhas são as cidades que ficam às margens dos rios da Amazônia. Resulta de processos mais simples e altamente complexos. Engloba escorregamento e deslizamento, desmoronamento e desabamento, que acontece às vezes em escala que é imperceptível, indo de pontual, recorrente e não raro, e até catastrófico, afetando em muitos casos distâncias quilométricas. É muito comum que esse fenômeno dos desmoronamentos, ou também como é conhecido como terras caídas, se torne mais frequente durante o período de seca. A vazante tem papel importante nas terras caídas, pois quanto maior for a vazante, mais alta se torna o barranco. Com isso aumenta a chamada força de cisalhamento, associado à grandiosa força da gravidade. O fenômeno das terras caídas tem várias combinações de fatores,
Nenhuma, com certeza sabemos qual a mais destruidora, mas pode ser por causa da estiagem ou desmatamento e também por causa de erosões. A estiagem diminui o nível do lençol. O desmatamento nas margens dos rios aumenta a erosão. E a erosão é causada pela água das margens dos rios. A erosão também é causada pelas ondas mais fortes, conhecidas como banzeiros, que são geradas pelo aumento da potência das embarcações. Geralmente locais onde tem a curva do rio, a tendência é que a força da água vai ter um impacto maior, causando grandiosas rachaduras, onde essa água pode se acumular e com a seca do rio podendo causar um grandioso desmoronamento. As cheias e a vazante também são grandiosos processos, pois o processo de cheias e vazante contribui para o aparecimento do fenômeno. Na cheia, a água fica retida no terreno e quando o nível do rio baixa, o solo desaba, porque não tem uma sustentação. O fenômeno das terras caídas pode causar grandiosos prejuízos se tiver alguma vila próxima, ou podendo causar mortes se passar alguma embarcação próxima a esses barrancos e eles vindo a desmoronar nesse momento, causando grandiosos banzeiros, que os banzeiros são as ondas dos rios, ou até o esmagamento de grandiosas árvores caindo em cima de pequenas embarcações. O desmoronamento de áreas quilométricas afeta a população e causa grandiosos problemas ambientais. Os fatores que levaram à ruptura do terreno em muitos locais foram localizações também de porto, as margens erosivas e geralmente onde o rio Solimões faz curvas. Essas curvas geralmente recebem o maior impacto da água, onde milhões de metros cúbicos de água batem constantemente, recebendo uma grandiosa carga, pressionando os barrancos. O rio Amazonas é importante porque atravessa a floresta amazônica, que abriga a maior biodiversidade do mundo. Além disso, ele fornece água para uma grande população, que também tira dele o seu sustento e é utilizado como via de transporte, onde milhares de pessoas transitam anualmente em todos os tipos de embarcações, além das grandiosas balsas. Essas grandiosas balsas levam milhões de litros de combustíveis, principalmente do município de Quari para Manaus, onde existe a extração de petróleo, além de grandiosas balsas que levam caminhões, ônibus, automóveis em destino a Manaus. A bacia amazônica ainda apresenta um grande potencial hidrelétrico, mas o rio Amazonas, propriamente dito, dispõe de baixo potencial para a geração de energia por percorrer áreas grandiosas de planície. Por isso ele tem grandiosos títulos. 6.992 metros, sua posição, América do Sul, sua nascente na Cordilheira dos Andes, no Peru, sua altitude da nascente 5.300 metros, sem falar no grandioso caudal do rio Amazonas. Caudal de um rio é um termo utilizado para descrever a quantidade de água que flui em um determinado ponto do rio ou de um canal. O caudal de água doce lançada pelo rio Amazonas no Atlântico é gigantesco, cerca de 210 mil metros cúbicos por segundo, ou o quinto de toda a água pluvial do planeta. A área da bacia é de 7 milhões de metros quadrados. Delta Rio Amazonas. O delta de um rio é uma forma do relevo triangular, que se forma na foz do rio, onde o mesmo deságua, ou seja, em um oceano, no mar, ou em um lago, ou em um reservatório, ou em outro rio. Em geografia, o delta é o local formado por vários canais, ou seja, braços do leito do rio, onde um rio deságua em outro. O nome do rio Amazonas foi atribuído pelo explorador espanhol Francisco de Orellana. Nasceu em 1490 e morreu em 1546, conhecido como um dos primeiros europeus a navegarem por esse curso d'água. Orellana
deu início à sua expedição no ano de 1542, partindo do Peru e seguindo até a foz do rio Amazonas, na ilha de Marajó, em uma duração de cerca de 6 meses. Nesse longo percurso, o espanhol encontrou diversos povos e aldeias indígenas, algumas das quais entraram em confronto com os expedicionários. Em uma dessas aldeias, as mulheres foram as principais responsáveis pelo embate com os colonizadores, sendo por eles comparado com as guerreiras da mitologia grega, que recebe o nome de Amazonas. Então, o nome do rio deriva da comparação feita entre as guerreiras indígenas e as amazonas gregas. As guerreiras indígenas sul-americanas são comumente conhecidas pela terminologia Cunilpuiaras. Nota-se que o nome do rio varia de acordo com seu trecho, embora se convencionou chamar toda a sua extensão de Rio Amazonas. Mais próximo de sua nascente no Peru, o curso d'água recebe o nome de Maranhão. Ao adentrar o território brasileiro, na altura do município de Tabatinga, na tríplice fronteira, no Amazonas, ele recebe o nome de Rio Solimões, em trecho que vai até a região de Manaus. Nessa área, ele se encontra com o Rio Negro, dando origem então ao trecho que recebe o nome de Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o rio principal da Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica da América do Sul, levando em consideração todos os afluentes do Amazonas. Além dos 3 países que esse curso d'água percorre, a área de drenagem da bacia compreende também a Bolívia, Guiana, Suriname e Venezuela. Por isso, ele é o maior rio do mundo, com essa vazão gigantesca, que é de aproximadamente 210 mil metros cúbicos por segundo, que é o equivalente a 210 mil litros de água por segundo, que são descarregados no oceano. Junto com a água estão também os sedimentos, que vão sendo levados pela corrente ao longo do seu curso, e o volume despejado chega a 1,3 mil toneladas todos os dias. Esse é o maior rio do mundo, Rio Amazonas, que podemos destacar e nos orgulhar de ter ele em nosso território. Rio Amazonas.